Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Viver Bem, o seu espaço de informação, saúde e qualidade de vida, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Faça Unifácil a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 51 33 16 5000. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda é cercado de dúvidas, preconceitos e muita desinformação: o transtorno bipolar. Muita gente ainda associa essa condição à mudança de humor do dia a dia, mas não é bem assim. Estamos falando de um transtorno sério que impacta diretamente a vida da pessoa e que precisa de diagnóstico e tratamento adequados. Para nos ajudar a entender melhor este assunto, eu recebo com muita satisfação a psiquiatra a doutora Tamires Martins Bastos, do Grupo Hospitalar Conceição, professora da Faculdade de Medicina da Unicinos e doutora em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. Doutora Tamires, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Obrigada, Paula, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a gente conversar, né, doutora, esse tema ainda cheio de estigmas e fiquei tão feliz quando veio o convite, porque a gente precisa tanto falar sobre isso. Exato. Pra gente começar aqui do básico, né? O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele é uma condição de saúde mental que tem uma característica central, que são episódios em que a pessoa tem uma oscilação de humor e de energia, né? Então, o que define, o que faz ser transtorno bipolar é o polo para cima, né? É um episódio em que vai acontecer por vários dias seguidos, né? Não é algumas horinhas do dia, são dias um atrás do outro, né? Em que a pessoa está ou com energia muito alta, ou sentindo muito eufórica, muito irritada, desproporcionalmente, né? Não é uma coisa que é o jeito dela de ser. Então, é um transtorno que em algum momento da vida a pessoa vai ter um episódio desses, né, que vai durar dias ou até semanas, se nada for feito, em que ela está num estado alterado, né? Não é uma reação ao que está acontecendo no entorno, é um estado alterado que muitas vezes a pessoa não percebe que está e não tem controle sobre ele. Seria uma mudança constante, vamos dizer assim, desses altos e baixos. Isso, então o baixo seria a depressão, né, mas e, inclusive, muitas vezes a primeira manifestação do transtorno bipolar é a depressão. E uma depressão que não é diferente de quem não tem transtorno bipolar, né? Por isso até um certo atraso no diagnóstico. Mas então, a primeira manifestação, assim, 70% das pessoas com transtorno bipolar vai ter um episódio ou depressivo, né? Ou maníaco, hipomaníaco, até os seus 25, 30 anos, né? Alguma coisa aconteceu, um episódio desses se passou, né? Agora, o que marca e torna bipolar, né, compõe esses dois polos, é que além de ter depressão, a pessoa tem esses episódios distintos de muita energia, né, desproporcional energia, o episódio para cima. E aí, Paula, é importante a gente salientar, porque isso também gera bastante preconceito e confusão, que a gente não está falando de um transtorno, de uma doença que tem a mesma cara em todo mundo. Né? Tem um tipo que é mais grave e tem um tipo mais leve. Né? No tipo mais grave, quando a pessoa tem mania, ela pode inclusive sair da realidade, né, e ficar tal qual se fosse uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, né, ficar com delírios, ficar desconectada da realidade, às vezes até vira notícia porque a pessoa se expõe sexualmente, gasta, faz coisas impulsivas, se coloca em risco, né? Então a gente tem um tipo mais grave e outro tipo que é mais leve, mas não menos problemático, né, que é a hipomania. Então, é um quadro parecido, mas numa intensidade um pouquinho menor, pode ter uma duração menor, por isso, inclusive, mais difícil de diagnosticar, pode durar 4 dias, esse estado. E a pessoa não tem, então, assim, um tanto prejuízo, às vezes até fica mais produtiva e gosta daquele estado, tá? Então, eu acho que o central, importante a gente entender é isso, não é o jeito de ser habitual da pessoa. É uma condição em que lá pelas tantas acontecem episódios em que ela está diferente do seu padrão de funcionar, diferente de uma maneira que ela não controla, e que pode ser, então, episódio depressivo, a maior parte, o que geralmente começa, né? Ou esses episódios para cima, de mania ou hipomania. E se tu pensar, bom, quanto tempo a pessoa fica assim na vida dela? No transtorno bipolar tipo 1, é 9% do tempo que ela fica no episódio para cima.
né? E no tipo 2 é 1% do tempo, porque ele também é mais curto. Então, pensa, não é que toda hora a pessoa tá pra cima, tá pra baixo, tá pra cima, tá pra baixo, entende? São episódios que não são, inclusive, a maior parte da vida daquele sujeito. E às vezes pode demorar, às vezes, anos para se manifestar de um pro outro. Exato. E esses episódios, como tu disseste, tem uma duração definida ou, claro, eles vão variar de pessoa para pessoa? Varia, exato, mas tem um critério, né? Tem um critério mínimo de duração, justamente de duração e de gravidade, para nos ajudar a diferenciar o que é uma oscilação de ânimo que, bom, as pessoas têm na vida conforme acontecem coisas, né? Então, um episódio de hipomania, e a gente em psiquiatria está sempre revisando os nossos critérios, né? Então, na CID-11 é um pouquinho diferente do CID-10, DSM, esses manuais que eu não vou me estender. Mas um episódio de hipomania são vários dias, né? Naquele estado para cima. O episódio de mania, o mais grave, é no mínimo uma semana, né? Ou menos se internou, ou se alguém fez uma intervenção terapêutica que tirou a pessoa daquele estado. Mas não é assim algumas horinhas, né? São dias, um atrás do outro. E uma característica muito central é essa energia, a pessoa faz coisas, ou fala ligeiro, pensa rápido, fica mais irritada, e ela não se cansa, né? Não dorme à noite, ou dorme 2, 3 horas e continua com energia, por vários dias seguidos, né? Nossa. Então é distinto de a gente ficar frustrado e de repente dar uma resposta grosseira, né? Sim, irritada. As pessoas que convivem, deve ser muito complicado, né? Os então, familiares. As pessoas que têm transtorno bipolar, na maior parte do tempo elas vão estar em episódio depressivo, ou também, né? Estão fazendo seu tratamento também, estão se sentindo bem, e ninguém poderia dizer que elas têm transtorno bipolar ou qualquer outro, porque elas estão vivendo normalmente suas vidas, né? Agora, sem tratamento, a maior parte, a tendência é que fique em depressão, né? E não nesse estado pra cima que vem com ou euforia ou irritabilidade. Eu acho que a irritabilidade, como ela é um sintoma que acontece em várias outras condições, ela confunde muito, né? E as pessoas tendem, o fulano é bipolar porque ele é muito irritado, porque às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes de uma hora para outra fica estranho e começa a ser mal-humorado com todo mundo. Isso não é transtorno bipolar, né? A gente não tem suficiente aí para dizer. Que as pessoas usam muito, né? Habitualmente, o fulano ali, meu colega é bipolar. Minha esposa é bipolar. Porque então, muda toda hora. Exato, mas não é assim. Não é bem assim. E essa questão, doutora Tamires, dessa variação de sintomas que dificulta o diagnóstico, quais são hoje, assim, para falar alguns critérios, né? Para os ouvintes poderem entender um pouquinho, para fazer essa avaliação. O critério de diagnóstico mesmo? Exatamente. Então, são períodos, né, que duram dias a semanas, dependendo da gravidade, como eu dizia, e que o fundamental é ter um estado alterado de humor, e aí esse humor pode ser ou eufórico, né, ou uma alegria desproporcional, ou uma irritação desproporcional, junto com um aumento de energia, que era aquilo que eu estava comentando contigo de não passar. Então, isso é o cerne, né? Isso tem que estar. Só que é isso junto com outros sintomas que podem variar, junto com 3, ali um conjunto de 3, entre uma lista de sintomas possíveis, né? Então, tem pessoas que, de repente, vão manifestar isso com aumento da impulsividade, de gastos, de atividade sexual. Tem outras pessoas que vão começar a fazer, de repente, uma hora para outra, quer fazer um monte de curso, entra no grupo de corrida, começou 3 cursos, aí saiu para caminhar 2 da manhã, né? Então, a manifestação, ou quais são os outros critérios que vão compor o episódio, pode variar um pouquinho de um quadro para o outro, né? Mas, como regra, né, o cerne do diagnóstico de mania ou hipomania é isso: aumento de energia, humor irritável ou expansivo, né, que vem junto nesse mesmo período de tempo com outros sintomas de mania ou de hipomania, que tem a ver com impulsividade, com perda da crítica, né? A pessoa não se dá conta que ela está se expondo a um perigo, ou que ela está se expondo o patrimônio, às vezes faz gastos desproporcionais, que normalmente agora ela não faria. Jogos também. Com as bets. Exato. Né? Então a pessoa ou compra, sei lá, 10 camisetas da mesma cor, né? São coisas assim que não são racionais, que a pessoa no seu habitual não faria, tá? Então o critério é isso: para ter transtorno bipolar tipo 1, que é o mais grave, a pessoa precisa ter ao longo da sua vida um episódio maníaco. Teve episódio maníaco, é isso, né? É bipolar tipo 1. Agora, para o bipolar tipo 2, que é esse tipo mais leve, é preciso que tenha um episódio de depressão bem caracterizado e também um episódio de hipomania. Então, a pessoa que tem um transtorno mais grave, ela pode, ora estar deprimida, talvez a maior parte do tempo,
lá pelas tantas tem um episódio maníaco, lá pelas tantas uma hipomania, mas se ela chegou nesse nível mais extremo, que é o da mania, é bipolar tipo 1 e a gente tem que tratar dessa forma. Se a pessoa tem hipomania e depressão, bom, é bipolar tipo 2 e os guidelines de tratamento são um pouquinho diferentes, né? Então, basicamente isso. E em que fase da vida costumam surgir os primeiros sinais? Uma dúvida bem comum, assim. Olha, o típico é entre o final da adolescência e início da vida adulta, né? Então, assim, entre os 15 e 20 anos, às vezes, dependendo do tipo, ali pelos 25, mas, como te disse, assim, 70% das pessoas, até os seus 25, 30 anos, já teve algum episódio, né? Seja hipomaníaco, maníaco ou depressivo, quando o diagnóstico é esse. Então, isso é uma pergunta que tu fizeste muito importante, porque às vezes acontece assim, a pessoa lá pelas tantas está com 50 anos e ficou com um comportamento muito atípico, muito diferente. Parece mania, parece hipomania. Calma, né? Vamos fazer uma avaliação médica bem direitinho, né? Ver se condições clínicas, condições da medicina geral acontecem e pode parecer muito quadro, né, de mania ou de hipomania. Então, eu sempre brinco até com os alunos, olha só, tem uma suspeita muito maior de que não é bipolar quando a coisa só começou numa faixa etária que é atípica, né? O primeiro episódio tem que, via de regra, é ali entre os máximo 20 e 30. Começou tarde, desconfia que é outra coisa. Já é um marcador, né? A gente, claro, impossível não é, mas a gente tem que se ater, e isso é uma coisa bem importante hoje em dia, que tem tanta informação e as pessoas têm dificuldade até de filtrar, né? Não só a população leiga, mas às vezes até os estudantes. A gente tem que ver o que é típico, né? A gente tem que se ater ao que é mais provável. Porque na psiquiatria, como eu estava te dizendo, irritabilidade. Irritabilidade acontece na pessoa ansiosa, na pessoa que está deprimida, na pessoa que teve um dia ruim, na pessoa que tem transtorno bipolar, está no episódio hipomaníaco, na pessoa que tem TDAH. Então, assim, se eu pego só essa característica solta, pode ser um monte de coisa. Então, a gente vai aprendendo e vai tentando ensinar também os colegas a fazer esse diagnóstico de reconhecer padrões, né? Padrões de início, padrões de duração, padrões que são conjunto de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Porque se a gente pegar, Paula, assim, os critérios ali que estão para mania ou para hipomania, se tu pegar um sintoma sozinho e perguntar para a pessoa, em algum momento tu já fez um gasto excessivo, bom. Bom, né? Principalmente também se pegando a adolescência, né? Tem momentos de efusividade, que a pessoa tem passagens da vida que vão ser marcadas por euforia, por tristeza, por depressão, quem nunca, né? Exato. Então, assim, pra gente dizer que é ou não é, além de o episódio ter esse conjunto de características que define, a gente também olha para isso, para a evolução, para quando começou, para como respondeu a determinado medicamento, né? Para, inclusive, como é que a pessoa fica quando usa determinada substância psicoativa. Tudo isso nos dão pistas, né? Faixa etária, resposta, remédio, enfim. Todo um histórico, né? Para ser avaliado. E essa questão do caráter hereditário, como é que entra na avaliação? Olha, bipolaridade? A gente leva em consideração, né? Então, tem coisas que aumentam o risco de a pessoa ter um transtorno bipolar, assim, marcadores, né? A história familiar positiva, parente de primeiro grau, pai, irmão, enfim, aumenta a chance. Agora, isso é certeza? Não. Entende? Então, por isso, inclusive, que o diagnóstico é difícil, às vezes ele demora para acontecer. Porque pensa, a primeira manifestação da maioria é depressão. Então, pode ser uma depressão unipolar, como a gente chama. Agora, bom, essa pessoa teve depressão pós-parto. A pessoa que tem transtorno bipolar é mais comum que tenha depressão pós-parto. Agora, toda não. A depressão na pessoa que tem transtorno bipolar, às vezes ela é mais atípica. Em vez de dar insônia, dá sonolência. Em vez de dar perda de peso, dá ganho. Então, tive a depressão desse jeito, sou bipolar? Não. Né? Não tem um marcador que nos dê certeza. E o fato de ter um irmão, um pai que tem sabidamente bem diagnosticado transtorno bipolar, não aumenta o teu risco apenas para transtorno bipolar, aumenta para ansiedade, para outras coisas. Né? Então, a gente leva em consideração como coisas que vão compondo esse conjunto para o nosso raciocínio, mas não é determinante, né? Não é, tem na família, então tá. Então é mais provável que seja. Por quê? Porque a prevalência de depressão, por exemplo, né, é em torno de 10%. A de transtorno bipolar é 2%. Então a gente tem coisas mais prevalentes para pensar, né? O que vai se estabelecer é o sofrimento dessa pessoa. Né? Que a gente tem que olhar com cuidado. Ter familiar aumenta a chance, mas não determina, não garante.
Gostaria que tu colocasses também, doutora, o impacto do transtorno bipolar na vida pessoal e profissional e familiar, para a gente conversar um pouquinho sobre esse funcionamento. Sim. Então, aí eu acho bem importante a gente continuar com esse olhar de que quando a gente fala bipolar, a gente não necessariamente está falando de uma condição com o mesmo nível de gravidade. Por quê? Porque se tu tem um transtorno bipolar mais grave, né, e não tratado, esse com mania, a pessoa fica incapacitada de trabalhar. Né? Às vezes ela, como eu te disse, ela pode ficar fora da realidade, né? Pode distorcer as coisas, pode ter alucinações auditivas, visuais. Então, assim, a pessoa quando está num episódio agudo, ela pode ficar totalmente incapacitada de fazer qualquer coisa, né? O cotidiano ali, o trivial de cuidar de si própria, de se relacionar de uma maneira adequada com quem quer que passe na frente, entende? Então, no extremo de gravidade, isso pode acontecer. Agora, se a pessoa tem um transtorno com um episódio um pouco mais leve, por exemplo, uma hipomania, às vezes ela continua trabalhando, está até mais produtiva. E aí não quer sair daquele estado, mas aquele estado tem um custo, né, para o seu cérebro. Um sofrimento muito né? grande. Exato. Também. Então, às vezes a pessoa não percebe o custo imediatamente. Agora, a pessoa estar mais irritada, mais acelerada, ou inclusive, como é a maior parte do tempo, deprimida, ela se retrai, ela se afasta das pessoas, às vezes. Pode ficar com vergonha de não estar bem, de não conseguir acompanhar, ou de não conseguir desempenhar o que normalmente ela faria, né? Então, assim, impacto no trabalho, nas relações, é muito comum, principalmente quando não é tratado. Exatamente. Principalmente quando não há o diagnóstico apropriado. É uma perda muito grande, né? E a gente já, pegando esse gancho, quais são os principais pilares hoje do tratamento? O tratamento, ele tem várias frentes, mas uma a gente não pode deixar de fazer, que é o uso de medicamento. Né? E aí vem uma questão que não é uma boa notícia. Eu gostaria de dizer, olha, tu vai usar o remédio por um tempo, depois tu vai melhorar e vai poder parar de usar. Porque outras condições na psiquiatria são assim. Claro. Né? Mas o transtorno bipolar não. Então, assim, tem que ter o medicamento. Se o diagnóstico é esse, a gente precisa achar o medicamento que vai ter o melhor custo-benefício, que vai deixar a pessoa bem e, de repente, dar o mínimo de efeito adverso ou não dar efeito adverso se tiver um pouquinho mais de sorte, né? Mas tem que ter medicamento. Agora, só o medicamento é tudo? Não. Né? O medicamento comportamental. Exato. Então, assim, a psicoterapia tem um lugar bem importante, até para a pessoa poder aprender a se perceber, né? Aprender a notar quando ela está entrando num episódio, aprender a contornar os impactos que de repente já teve, porque imagina, Paula, a pessoa está vivendo sua vida normalmente, de repente ela fica maníaca, ela vira notícia porque ela andou se expondo e saindo pelada na rua, como já aconteceu em Porto Alegre. Aquilo ali tem um impacto na autoestima e a pessoa fica extremamente constrangida, e mais todo o estigma que tem em relação ao transtorno bipolar. Então, assim, a terapia, ela também entra para a pessoa poder entender que o transtorno bipolar é uma condição de saúde tratável, como é a hipertensão arterial, entende? Então, a terapia entra, assim, de uma forma central, até para garantir adesão ao medicamento. Só que tem outras coisas que são básicas também, né? E que aí a gente começa a ir para um nível de complexidade social mais complicado. Porque exercício físico é importantíssimo. Um bom padrão de sono. Diminuir estresse, né? Então, todos os transtornos em psiquiatria, hoje a gente entende que é como se fosse um equilíbrio aí de uma balança de pratos, né? A saúde mental, no geral. Um lado teus estresses, outro lado teus recursos. No estresse, pode ser financeiro, pode ser relações, pode ser estresse químico de repente, consumir álcool em excesso, outras coisas, né? E também tem um recurso, que é as tuas relações boas, a terapia que tu faz, o exercício físico, o recurso químico do medicamento, no caso do transtorno. Uma boa alimentação, né? Então, tu tem todo um conjunto, exato, né? Tu tem que equilibrar essas coisas, só que nem todas dependem só do indivíduo, né? Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa que está sobrecarregada, trabalhando aí mais de 40 horas ou sem trabalho? Olha só, veja bem, tome seu medicamento, diminua seu estresse, faça atividade física e durma tranquila, né? Então, complicado. É complicado. O tratamento para a pessoa ficar bem existe, né? A gente tem recursos para oferecer, tem pessoas que fazem o tratamento e ficam ótimas, que ninguém suspeita que elas tenham alguma condição de saúde mental. Elas estão bem, né? Agora, para fazer isso, envolve um esforço do próprio indivíduo e também o entendimento da família para estimular, para não deixar abandonar o tratamento, né? Já que a taxa de abandono é grande. Eu ia comentar sobre isso. Como é que é essa questão da adesão ao tratamento do paciente bipolar? Bem problemática.
porque os medicamentos, às vezes, eles têm efeito adverso, que as pessoas se desagradam, e nem sempre também elas são ouvidas nisso, né? Tô dizendo que eu não quero usar esse remédio porque ele tá fazendo cair meu cabelo. Ah, mas né, o que é cair o cabelo perto de tu tá bem? Bom, se para pessoa é importante eu tenho que rever, porque daqui a pouco ela vai largar esse remédio e não vai me dizer. Ajustar a dose. Entende? Então, assim, no transtorno bipolar tem a peculiaridade também, assim, o remédio ele é para usar para sempre, ele às vezes tem efeito adverso que a pessoa não gosta, e tem que usar quando ela tá bem. Então, quando a pessoa me diz, eu não gosto de usar remédio, eu digo que ótimo, porque se tu gostasse, eu ia achar até um sintoma, né? Quem é que gosta de tomar remédio? Ninguém gosta, sim. Eu acho que até seria importante, doutora, comentar sobre os riscos de interromper o tratamento sem orientação médica, assim. Pô, é um risco enorme, porque quando para, né, seja qualquer dimensão do tratamento, mas como te dizia, no transtorno bipolar é mais crítico isso do medicamento, quando se interrompe ao longo de 6 meses, uma boa parte das pessoas vai recair, e ao longo de 12 chega a 70% mais ou menos a estimativa de que vai ficar ou com depressão, ou com mania, com hipomania, conforme o caso, né? Então é uma questão de tempo até a pessoa piorar, e às vezes não ser imediato dificulta que a pessoa se convença, né? Ela acha que ela tá bem. Não, eu tô bem. Aí eu parei e eu fiquei 3 meses bem. Sim, mas no 6º ou no 11º voltou. Porque em algum momento a tendência é que volte. Então, às vezes a pessoa tem episódios mesmo fazendo tudo certinho, né? E aí entra aquilo que nós falávamos também. A gente ainda está estudando, a gente ainda está descobrindo os mecanismos dos transtornos, né? Que afetam o cérebro e a mente, e a gente sabe que tem evoluções diferentes, né? Tem pessoas que começam o tratamento, mantêm e fica tudo certo, né? E tem pessoas que, por mais que elas se esforcem, isso é importante a gente falar para diminuir o julgamento também. Exato. Poxa, tá fazendo seu exercício físico, tá conseguindo diminuir seu estresse, tá fazendo o melhor que pode usando o remédio, tarará, fazendo terapia, mas ainda assim, às vezes, ela vai ter algum episódio de humor lá pelas tantas, ou uma depressão, ou uma hipomania, vai ter que ajustar, rever o tratamento. Perfeito. E como a senhora avalia o uso de terapias complementares nesses casos? Eu acho que é importante a gente comentar sobre isso. As PICs, chamadas. Isso. Então, o que eu acho é que se a gente voltar para aquela imagem da balança de prato, sabe? Tudo que é um recurso que te traz bem-estar, que te faz sentir bem, tá de alguma forma te levando para o caminho da saúde, né? Quando a gente pega em termos assim de evidência, de estudo, meta-análise e tal, bom, talvez a gente não tenha esse dado que tão contundente como exercício físico, por exemplo, né? Mas quando uma pessoa me pergunta, bom, eu posso fazer, vai me ajudar eu fazer reiki ou fazer auriculoterapia? Olha, talvez sim. Talvez por fatores que a gente nem compreenda, né? Então, eu acho que se as terapias complementares, elas não entram como uma substituição, claro, né, do tratamento, claro, que já está mais respaldado com evidências assim mais sólidas, eu vejo assim até como um benefício no sentido da pessoa se conectar com outras pessoas, de, né, ter outras interações. Então, eu acho que né? Então eu acho que tem esse lugar, pelo menos, né, até onde eu conheço. E em relação, assim, à questão da família participar desse tratamento, né, como suporte, acho que é importante a gente comentar, doutora Tamires, como é que entra esse papel? Eu acho que começa com o entendimento, né, com isso, que esse belo trabalho que tu tá fazendo aqui, né, Paula, de convidar para as pessoas entenderem, desmistificarem um pouco e poderem apoiar, porque não é fácil. Né? Exato. Não é fácil. Quando de repente tu tem uma pessoa ao teu lado que estava tudo certo e ela acorda de uma hora para outra e passa 4 dias super irritada e não tem motivo nenhum, às vezes pode ser muito difícil lidar com isso, mas eu não fiz nada, mas, né? Então, se apropriar de como funciona, do que é o transtorno bipolar, eu acho que é o passo 1. Né? Não atrapalhar o tratamento, né? Não dizer, olha, te ajuda, basta tu ter um pouco mais de fé que vai ficar tudo certo. Espiritualidade é um componente também que pode ser muito benéfico, assim, para equilíbrio da saúde mental. Mas às vezes entra essa fala de que, olha, de repente é falta de Deus no coração. Então, ajudar sem atrapalhar já é um grande papel da família. Né? Agora tem outros momentos que estar ao lado e ajudar a pessoa a não desistir de continuar buscando um tratamento legal e efetivo, né? De poder, às vezes, se a pessoa está mais fragilizada, até estar próxima e se encarregar de algumas responsabilidades, como auxiliar no controle dos medicamentos, não deixar faltar, principalmente casos mais graves, porque quanto mais episódios a pessoa tem, ela pode não voltar ao seu funcionamento basal, como a gente diz, né? Se ao longo da vida não vai tratando, vai interrompendo, às vezes a pessoa vai desenvolvendo uma dificuldade também de se organizar na vida.
E aquilo vai se tornando mais persistente. Pode até estar fora do episódio, mas já tem algum prejuízo, né? Quem estuda muito isso é o professor Kapczynski, que propôs esse modelo de neuroprogressão, né? Talvez quanto mais episódios a pessoa tem e não trata, ou trata, mas interrompe, algumas coisas que ela conseguia fazer sem ajuda, vai cronificando e ela vai precisando de ajuda. E quem é que essa ajuda muitas vezes? Né? É a família. Então, eu acho que está muito ciente de como funciona para principalmente colaborar na adesão e evitar que a pessoa, né, perca a funcionalidade, não julgar, poder ser um apoio, né? Eu acho que é o melhor caminho. Agora, tem uma parte que é só da pessoa, né? Que só ela pode fazer. Nós temos um quadro aqui, doutora Tamires, que é a dica do especialista. Olha! Tá? Então eu gostaria aqui muito que tu deixasses uma orientação prática para quem já tem o diagnóstico, né, de transtorno bipolar e precisa de atendimento, ou quem não foi diagnosticado ainda. Eu acho que o ponto de partida, Paula, é a pessoa estar confiante de que ela recebeu um diagnóstico adequado. Se está com dúvida, não sei, não senti firmeza, né, na equipe que me avaliou. Bom, busca outro, né? Às vezes não é o primeiro profissional que nos atende que a gente vai se identificar, que a gente vai conseguir se abrir. Então, acho que o ponto de partida que eu deixaria de dica é: veja bem, né? Você tem mesmo transtorno bipolar? Sim, tenho, aceitei, acredito que sim. Bom, então vamos buscar maneiras de viabilizar que na tua vida seja possível a manutenção no longo prazo, né? Não adianta, tá bem, eu tenho que tomar remédio e fazer exercício, e aí se enlouquecer e fazer um plano que não é sustentável no longo prazo. Vamos conversar, vamos pedir ajuda profissional, né? E montar um plano que funcione ao longo do tempo, porque infelizmente o tratamento, até o que a gente sabe cientificamente hoje, é para sempre, mas existe esse tratamento e ele pode ser eficaz, né? Então, assim, a dica seria: não desanima se não funcionar de cara, né? Se não for o primeiro tratamento que deu certo, nem o segundo, não desiste, né? Eu acho que o principal é isso, é não desistir. Porque às vezes a pessoa chega no extremo em que ela perde, inclusive, a vontade de viver, né? Não é incomum pensamento suicida ou até tentativa. E aí o espaço de tratamento, para linkar com a tua pergunta anterior, é uma emergência psiquiátrica. Às vezes não dá para esperar esse fluxo de encaminhamento para o posto. Às vezes a gente precisa acessar uma emergência, né? Agora, a gente tem fases, né? O que a gente precisa é não desistir e buscar profissionais que a gente sinta confiança, que a gente sinta acolhido, né, para tirar as dúvidas que vão surgir, para rever os tratamentos como que tem que rever, né, para montar um plano para viver bem. Então, acho que assim, tenha certeza que o seu diagnóstico está bem feito, não é fácil fazer diagnóstico, né, e uma vez que tem, vamos lá ver o que eu preciso para garantir a minha adesão, para eu não ser o 60% que interrompe. Exatamente, perfeito. E contar com o apoio da sociedade. Ai, sim. Sejamos mais empáticos. Eu acho que a gente se apressa às vezes em dar rótulos para as pessoas, até porque a incerteza ela é perturbadora para o ser humano, né? Mas a saúde mental ela é um terreno de bastante incerteza. Às vezes por uma característica própria daquele transtorno, como a gente falou ao longo do programa aqui, às vezes porque a gente não tem resposta ainda, né, como equipe, como cientista, como médico, tem coisas que a gente não sabe ainda, né? Então é muito fácil, eu acho que essa seria a outra dica, é muito fácil a gente se apegar a informações que têm soluções mágicas pra gente ficar bem para sempre, né? Então fujam desse tipo de intervenção. Eu acho que essa é uma outra dica muito importante. Se alguém traz um tratamento muito inovador, um protocolo único e autoral que revolucionou a vida de todos os seus pacientes, cuidado, né? Às vezes o interesse dessa pessoa pode não ser, né, a saúde de quem ela está efetivamente dizendo que vai ajudar. E colocar em risco até a vida dessa pessoa, né? Exato. Então. Doutora Tamires, muito obrigada pela tua vinda aqui, os esclarecimentos. Eu tenho certeza aqui que os ouvintes tiveram uma aula aqui. Espero que tenha ajudado. Às vezes eu me empolgo, vou falando. Muito esclarecedora. Quero te agradecer muitíssimo e contar contigo aqui outras vezes. Então será um prazer voltar. E lembre-se, mês da saúde Unimed Porto Alegre. Viva a sua saúde todos os dias. Fica o recado, o transtorno bipolar é uma condição séria, mas tem tratamento. E com acompanhamento adequado é possível ter qualidade de vida.
E você que está nos ouvindo, lembre-se, informação de qualidade é o primeiro passo para o cuidado. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Viver Bem. Não saia daí. Estamos de volta com o Viver Bem e hoje vamos falar de um tema que transforma muitas vidas, o transplante de córnea. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Faça Unifácil a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 51 33 16 5000. Você sabia que o transplante de córnea é um dos transplantes com maior taxa de sucesso na medicina? E mais, aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem se destacado com um crescimento impressionante no número de captações, ampliando as chances de quem aguarda por uma nova oportunidade de enxergar. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu converso agora com a doutora Diane Ruschel Marinho, oftalmologista, chefe da equipe de transplantes de córnea e diretora médica do Banco de Tecidos Oculares do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora Diane, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Obrigada, é um prazer poder estar aqui e falar desse assunto que é muito relevante. Para a gente começar do básico, doutora Diane, qual é a função da córnea e por que ela é tão importante para a nossa visão? A córnea é uma estrutura assim, imprescindível para a gente conseguir enxergar bem. Então, assim, fazendo uma analogia, como se ela fosse o vidro de um relógio. É essa primeira estrutura que a gente tem na frente do colorido do olho e que se ela não for absolutamente transparente e saudável, ela não vai permitir que a gente enxergue bem. E, doutora Diane, o ceratocone ainda é uma das principais causas que podem levar ao transplante? Com certeza. No Brasil, ainda é a principal causa. A gente está esperando que isso até mude com o tempo, porque hoje existem tecnologias que conseguem detectar o ceratocone em estágios muito precoces e tratamentos que conseguem evitar que ele progrida. Porque, assim, felizmente, menos de 10% de quem tem ceratocone vai ter que ir a transplante, tá? A maioria pode precisar de outros tratamentos. O transplante não é assim, quem tem ceratocone não vai fatalmente precisar de um transplante. Mas esse número ainda é um número muito alto. Principalmente porque as pessoas, a maioria ainda não tem acesso quando a doença se instala, né? Então, isso no Brasil ainda é, no clínicas ainda é, e é em torno de 25%, 30% dos transplantes que a gente faz é ceratocone. Isso é bem alto mesmo, né? E, doutora Diane, hoje existem formas de controlar a doença, né? Quais são essas formas para os ouvintes entenderem? Pois então, quando a gente detecta através de exames simples, assim, que não são sofisticados, que a gente detecta que tem o ceratocone, existem tratamentos como o cross-linking, por exemplo, que é um tratamento que é um procedimento, né, que tem que fazer no centro cirúrgico, mas é um procedimento que é feito com anestesia tópica, é rápido, e essa associação de uma vitamina com uma irradiação faz com que a córnea fique mais forte, mais resistente e não fique tão bicuda, que é a característica do ceratocone, né? Então, existem também procedimentos como anéis intracorneanos que a gente pode implantar na córnea e muitas vezes eles conseguem prevenir que a doença progrida para não ir para um transplante. Existem lentes também de contato especiais, tem bastante coisa no ceratocone que a gente pode fazer e coisas mais atuais, assim, que às vezes a gente consegue o paciente não ir para um transplante. E qual é a faixa etária mais incidente, né, prevalente? O ceratocone classicamente começa na adolescência. Ele afeta tanto meninos quanto meninas, né? Tem crianças, né, que já são acometidas e, em geral, quando ele começa muito cedo, ele tende a ser mais grave.
Mas, em geral, é na adolescência que começa. E é com aquele clássico, vou esfregar o olho. Com certeza. O coçar o olho, né, principalmente em crianças e adolescentes, é uma coisa que a gente precisa desestimular, porque às vezes pode ser o gatilho para uma doença que não ia se instalar, não ia se manifestar. E ele está muito, né, o prurido, a coceira está muito relacionado com o ceratocone. Então, se a gente puder, né, sempre falar nisso, não coce o olho, às vezes, né, pra parece criança que a gente... pequena também, né, que a pessoa que é alérgica, eu fico pensando também, isso. esfrega muito os olhos. Isso, e daí se a pessoa é alérgica, então existem tratamentos para melhorar, né, a necessidade de coçar, colírios, e isso ajuda bastante. Em relação a outras doenças ou situações que podem levar à necessidade de transplante de córnea, além do ceratocone, o que a senhora poderia destacar aqui para os ouvintes? Tem, por exemplo, pacientes que sofreram algum trauma, que ficaram com cicatrizes na córnea, a gente vão se beneficiar com o transplante. Ou que tiveram infecções, úlceras. Então, assim, muito cuidado os usuários de lente de contato. Tem que ter aquela higiene, né? Tem que respeitar o tempo de validade da lente, porque uma infecção por lente de contato na córnea pode levar a uma cicatriz e fatalmente a pessoa ter que precisar fazer um transplante de córnea. Olha só. Ou eventualmente uma infecção que não resolve com os colírios habituais, às vezes leva a um transplante. A higiene correta para as lentes de contato tem uma forma mais específica? Tem produtos específicos para o tipo de lente, né? Se a lente é aquela gelatinosa, mais molinha, então tem produtos específicos para limpar. Se a lente é rígida, tem produto específico para lente rígida. Nunca lavar ou enxaguar as lentes com água da torneira, porque a água da torneira, ela não é estéril, ela tem uma porção de coisas ali que podem contaminar a lente. É um protozoário, né? O risco. Protozoários, né? Que é a cantameba. E existe prevenção ou a mais importante ainda é o diagnóstico precoce? A prevenção que a gente pode fazer é assim, ao menor sinal, né? Não tô enxergando bem, tô com o olho vermelho, sensação de areia, desconforto, né? Não é normal a gente sentir os olhos. Então, assim, a presença desses desconfortos, do olho vermelho, de sensação de areia ou de baixa de visão, tem que fazer a pessoa procurar um especialista. Porque se a gente detecta qualquer doença dessas que a gente falou no início, às vezes a gente resolve. Claro. Né? De uma maneira muito melhor. Do que deixar chegar a um ponto que já fica crônico, digamos assim, né, doutora? Isso. Em que momento, doutora Diane, o transplante passa a ser indicado? E como é feito esse transplante? Então, assim, depois que a gente esgota todos os outros tratamentos, a gente nunca vai oferecer o transplante como uma primeira linha, né? A gente sempre vai tentar outras alternativas. Então, quando a córnea não tem mais, né? Não existe mais uma recuperação, tanto por tratamento medicamentoso como por outros procedimentos cirúrgicos, menos invasivos, né? Claro. Porque o transplante acaba sendo uma cirurgia maior. Acaba se precisando indicar o transplante. E existem, a dúvida aqui, existem diferentes tipos de transplante de córnea, né? Tem. Quais são os mais frequentes? Isso. Por muitos anos, a técnica do transplante era trocar a córnea inteira. A gente chama de transplante penetrante. E por muitos anos, a gente só tinha essa alternativa cirúrgica. E aí, nos últimos 10, 15 anos, começaram a surgir as técnicas lamelares parciais. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma doença, por exemplo, a córnea gutata, que é uma doença específica lá que machuca uma camada específica de células da córnea. Hoje a gente consegue trocar só aquela camada que está ruim, que é o transplante lamelar, o transplante parcial. Isso faz com que a recuperação seja muito mais rápida, que a rejeição seja muito menor e o resultado visual também muito melhor. E da mesma forma, se existe uma doença em camadas mais superficiais, a gente consegue trocar só aquela camadinha que está ruim
deixando a parte que ainda funciona no paciente preservada. E isso tudo diminui a rejeição, melhora o prognóstico, né? Porque um transplante penetrante clássico, ele tem um tempo médio de vida de uns 25 anos. Ele não é para a vida toda. Então, se a gente transplanta um paciente jovem, com certeza, ao longo da vida dele, ele vai precisar trocar aquele transplante. Exatamente. Né? Porque hoje a expectativa de vida das pessoas está aumentando. Então, se a gente consegue fazer um transplante parcial, lamelar, muitas vezes a gente consegue fazer com que aquele transplante dure muito mais. E quais são os outros tipos também de transplantes que existem? A gente, então, tem o transplante penetrante, que é esse total. Daí a gente tem o transplante lamelar posterior, que é para quem tem problemas na camadinha mais posterior. E tem os transplantes lamelares anteriores, que daí também eles podem ser feitos em diferentes espessuras. Se a pessoa tem uma cicatriz muito tênue, mais superficial, a gente consegue tirar, às vezes, só com laser, sem precisar até fazer cortes, né? Perfeito. Então tem muita tecnologia nova nesse sentido. E no caso das pessoas que têm, vamos dizer, glaucoma, catarata, como é que é a indicação de um transplante? A catarata é uma condição que muitas vezes está associada quando a gente vai fazer um transplante num paciente mais idoso, porque a catarata é uma condição que quase todo mundo vai ter ao longo da vida, né? Então, a gente faz o transplante associado à cirurgia de catarata. A gente combina as técnicas para resolver tudo num procedimento só. Interessante. Às vezes, a catarata vem antes e o problema da córnea vem depois. Daí, a gente tem que fazer primeiro a catarata para depois fazer o transplante, né? Então, a catarata ela pode ser feita junto ou separada. E, eventualmente, às vezes, o paciente faz o transplante cedo na vida e quando ele fica mais idoso, ele acaba tendo que fazer a catarata. O glaucoma é, em geral, uma condição mais urgente que a gente precisa resolver, seja com colírios ou seja com cirurgia. Então, se o paciente tem glaucoma, esse glaucoma tem que estar controlado antes do transplante. É importante a gente destacar, né? Que o glaucoma é a questão da pressão ocular. Isso, é o aumento da pressão ocular e que se isso não é controlado, pode causar um dano no nervo, por vezes irreversível. Então, ele tem que ser resolvido de uma maneira mais ágil. Perfeito. O diagnóstico precoce é fundamental, né? Para tudo, né? E a senhora pode explicar como é que é o pós-operatório dessa pessoa que passou por um transplante ocular? O transplante de córnea é uma cirurgia, assim, muito tranquila nesse sentido, tá? A gente faz, assim, é uma cirurgia ambulatorial, a anestesia, ela é local, né? Na volta a gente chama de um bloqueio só, em torno do olho. O pós-operatório, o paciente vai ficar com o olho tapado um dia, depois já tira o curativo e vai ficar usando colírios. Então, é super importante fazer como a prescrição do médico, né, certinho, e fazer as revisões. Porque o transplante exige um pouco mais um número maior de revisões ao longo do pós-operatório do que se fosse uma cirurgia de catarata, por exemplo, que é mais rápida, né? E às vezes a pessoa pode necessitar fazer o transplante, vamos dizer, nos 2 olhos também, né? Eventualmente, os pacientes podem ter a doença nos 2 olhos, só que o transplante ele tem que ser feito primeiro num, e o ideal é a gente respeitar pelo menos 1 ano de intervalo, porque certamente o segundo transplante vai vir de um outro doador. Claro. Então, o organismo tem que se acostumar com aquele primeiro transplante, né? Com aqueles antígenos que ele recebeu de outra pessoa. Porque se a gente faz um transplante muito seguido do outro, pode desencadear uma rejeição no primeiro. E existe risco de rejeição, assim, muito frequente? Não, o transplante de córnea tem uma taxa de rejeição considerada baixa,
né, em torno de uns 10%. Tem alguns casos especiais que essa taxa aumenta, mas em geral não é assim uma preocupação muito frequente, e a maioria das rejeições, se a gente detecta no início, a gente trata e não perde a córnea. Então é difícil, é raro a gente perder um transplante porque rejeitou, a menos que a pessoa não tenha tido acesso, tenha chegado muito tarde, né? Daí às vezes perde. Perfeito. E outra dúvida aqui que as pessoas têm é: em quanto tempo, em média, o paciente começa a recuperar a visão? Daí depende da técnica que foi feita. Nos transplantes lamelares posteriores, por exemplo, em geral, em 30 dias o paciente já está com uma visão excelente. Isso mudou muito, porque o transplante tradicional, ele é bem mais lento, tá? A recuperação pode levar alguns meses, porque vai 16 pontos, né? Porque essa córnea nova do doador, ela é suturada com 16 pontos, e esses pontos eles são retirados lentamente, não pode se tirar tudo ao mesmo tempo. E como a córnea é uma estrutura que não tem vasos, ela demora um pouco mais para cicatrizar. Então, o transplante pode levar meses. E isso também não quer dizer que a pessoa depois não vai precisar usar um óculos, né? Vai ter que, muito provavelmente, também reabilitar a visão com um óculos ou, eventualmente, uma lente de contato, né? Mas só essa emoção de poder enxergar novamente. De voltar a ter uma visão clara, Exatamente. Né? Não embaçada, é tudo de bom. Então, quer dizer, e existe alguma limitação, doutora Diane, depois do transplante? Que a pessoa passa, né, a volta, a visão aos poucos vai voltando até quase normal? Essa pergunta é muito boa, porque os primeiros meses de pós-operatório, então, por exemplo, se a pessoa tem o hábito, assim, de jogar futebol, jogar tênis, jogar beach tênis... Correr... o correr até, assim, em geral, depois de uns 30 dias, esses impactos são permitidos. Mas uma bolada, por exemplo, um soco, alguma coisa, algum traumatismo, sempre vai correr o risco de abrir toda a sutura. Imagina. O olho fica mais frágil depois de um transplante, isso é fato. Então, a pessoa que tem um transplante, principalmente se ele for penetrante, aquele clássico, sempre vai ter que cuidar, sabe? Esportes com bola, vai ter que usar um óculos de proteção, né? Vai ter que tomar esse cuidado. E outros cuidados que o paciente precisa ter no pós-operatório? Então, assim, são os colírios, né? O transplante de córnea, diferente dos outros órgãos, ele, na grande maioria dos casos, não precisa usar aquelas medicações contra a rejeição, aqueles imunossupressores, que são remédios que abalam muito, por vezes, a saúde geral, né, da pessoa. Então, a córnea não precisa disso. Só com colírios a gente consegue manejar tranquilamente, né? Então é importante lubrificar bem, evitar muito sol, principalmente no primeiro mês de pós-operatório, que é o mais crítico, né? E também fazer as visitas regulares ao oftalmologista, que eu acho que isso é imprescindível. Não usar óculos, que às vezes vendem na praia, às vezes de camelô, eu acho que vale a pena a gente chamar atenção aqui. Com certeza, vale sempre a pena. E, doutora Diane, ainda existe resistência nas famílias quando o assunto é doação, ou a senhora sente que está mudando? Eu sinto que lentamente esse cenário está mudando, mas ainda poderia ser melhor. Porque a gente tem uma taxa de aceite de torno de 40%, que poderia ser melhor. Só que isso é um trabalho, sabe? É isso aqui que a gente está fazendo. É isso, é conscientizar as pessoas. Porque, óbvio, todo mundo quer viver com saúde sempre, mas ninguém está livre, né? Sabe, um familiar. E como aqui quem decide é a família, é conversar, né? De novo aquela tecla, né? Conversar sobre isso para ficar mais fácil da gente decidir quando eventualmente acontecer com a gente. Exato. Isso da gente ter que tomar essa decisão. Se colocar no lugar do outro, né, doutora? Isso aí. E em termos de tecnologia, como é que está hoje o Hospital de Clínicas nessa parte para transplante de córnea? Olha, a gente está muito bem. Nós somos hoje o hospital que mais transplanta pelo SUS, com certeza, aqui no estado.
O ano passado fizemos 254 transplantes, também passamos da nossa meta. Então a gente vem num crescendo pós-pandemia, né, que é o que a gente quer alcançar. E a gente tem acesso a todas essas técnicas lamelares, né, que tem um resultado melhor para o paciente. Nós também temos um grupo muito bom e nós temos assim, porque o residente, ele faz os 3 anos de residência, ele não aprende o transplante. O transplante tem que ser fora da residência, uma outra formação. E nós temos um R4, nós temos um residente para transplantes, que fica lá 1, 2 anos aprendendo a fazer. Nós já formamos muitos transplantadores ótimos que estão aí espalhados pelo estado e até fora do estado. Doutora Diane, para a gente encerrar, que tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas vamos ao nosso quadro, a gente tem Dica do Especialista. Tá? Então eu gostaria que a senhora deixasse para quem está nos ouvindo, tanto para cuidar da saúde dos olhos, quanto para refletir sobre a doação de córneas. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que o melhor especialista para cuidar da nossa saúde ocular é o oftalmologista, né? Então, assim, quando a gente sente alguma coisa nos olhos, alguma coisa que seja um simples olho vermelho ou uma sensação de ardência, procurar um especialista, porque o normal é a gente não sentir os olhos. É a gente nem perceber que eles estão ali. E também tomar cuidado com como que a gente está enxergando, se a gente está sentindo alguma dificuldade visual, procurar o especialista. Evitar automedicações, às vezes vai na farmácia, me dá um colírio para alguma coisa, e nem sempre esses colírios que estão disponíveis na farmácia vão ajudar, às vezes eles podem até atrapalhar. Em relação à doação, eu acho que a gente já falou isso várias vezes aqui, mas conversar sobre a doação, né? Doar olhos vai ser uma situação com uma probabilidade muito maior de acontecer com qualquer um de nós, porque eventualmente a gente vai ter óbitos na nossa família e que vão ser potenciais doadores de olhos do que de órgãos, porque o órgão precisa ter a morte encefálica, que é um tipo de morte muito específica. E quando chegar esse momento, refletir que a gente vai estar ajudando, que faz todo sentido a gente poder, nesse momento de dor, a gente poder beneficiar outras pessoas. Eu acho que isso... Exatamente, dá um alento, dá um alento. Significar, né? E isso aí, essa é a palavra. Doutora Diane, muito obrigada pela tua participação, pelos esclarecimentos e pelo trabalho tão importante que a senhora e toda a equipe realizam. Vocês estão de parabéns, desenvolvendo algo tão precioso quanto a visão para tantas pessoas, né? Devolvendo essa visão, né? É verdade. É um trabalho muito lindo e a visão, ela é tudo que nos conecta, né? Tem relação com a visão, assim. Então, a gente ter uma dificuldade, uma limitação pela visão, nos limita em tanta coisa na vida, né? Exatamente. E a gente tem essas ferramentas para poder ajudar. Isso aí. Né? Agradeço muitíssimo. Eu te agradeço também o espaço. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. E lembre-se, mês da saúde Unimed Porto Alegre, viva a sua saúde todos os dias. E fica aqui um convite para você que está nos ouvindo. Converse com a sua família sobre a doação de órgãos e tecidos. Um gesto de solidariedade pode transformar e até salvar vidas. O Viver Bem Guaíba fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado ao meio-dia aqui na Rádio Guaíba. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Na técnica, Giorgio Brum e Cleiton Lopes. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. Direção-geral de Claudinei Girotti.